Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui nós estamos juntos no quadro Momento com Deus do canal Colégio Êxodos TV. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 a 13. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou uma serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. E ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Eu queria compartilhar com vocês hoje essa história. E embora ela seja uma história um pouco longa, e eu vou só resumir um pouco para que vocês entendam. Abraão e Sarai eram casados, eles já eram de idade, mas um dia Deus olhou para Abraão e o chamou de pai da fé, porque Abraão era um homem de muita fé. E dentre as coisas que o Senhor falou para Abrão, o Senhor disse que ele seria pai de multidões, que Sarai daria luz a um filho e que dele sairia uma grande nação e que ele seria, como Abraão, seria um pai de multidões. Sarai, mulher de Abraão, inicialmente não acreditou na promessa de Deus. E o que foi que ela fez? Esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Ela passou na frente de Deus. Por não crer na promessa de Deus sobre a sua vida e de seu esposo, ela pegou a sua serva Agar e deu-a ao seu esposo para que ele se deitasse com ela e ela tivesse um filho, para que ela tomasse esse filho para ser criado como seu próprio filho. Só que o que aconteceu? Aconteceu o que sempre acontece quando a gente passa na frente de Deus. As coisas deram erradas. Porque Agar não sabia nem do plano de Deus e muito menos tinha consciência total do propósito de Sarai em dá-la ao seu esposo nesse sentido. O que é que aconteceu? Agar começou a desprezar Sara, chamá-la como estéril, que ela não podia gerar filhos. E aí Sarai começou a entender o peso da sua decisão errada. Ela começou a sofrer as consequências da decisão errada que ela tomou, né? Só que, além de ter tomado essa atitude, ela continuou agindo errado, porque ela encheu o seu coração de raiva
e fez com que confrontou Abraão e ele disse que ele podia fazer com Agar o que ela quisesse. E o que foi que ela fez? Ela mandou embora. E aí começa o drama de Agar, porque ela grávida, ela vai ser lançada num deserto, porque naquela época eles viviam em terras, né? Onde estão os desertos, e ela se vê sozinha no meio do nada, grávida, né? E aí nós vamos começar a conversar sobre o segundo ponto da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje. Agar se vê sozinha em um lugar, e esse lugar é o lugar em que ela vai aprender que o nosso Deus é aquele Deus que nos vê, que não importa onde nós estejamos, que não importa aquilo que nós estejamos fazendo, Deus, Ele nos vê. E nesse momento, Agar, quando ela se encontra naquela posição, ela vai começar a refletir o sentimento de inexistência. Como assim, Tia Elia? Esse sentimento de inexistência em que sentido? Porque quando nós não somos vistos, quando nós não somos reconhecidos pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que nos deveriam valorizar, o sentimento que invade o nosso coração é um sentimento de invisibilidade. Você entende o que é isso? É interessante, porque ontem à noite, hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro, e ontem à noite no Fantástico, nós vimos muitas notícias a respeito das guerras que estão acontecendo, a respeito da violência que está assolando o mundo, mas também nós vimos a história de pessoas que ganharam o prêmio Nobel, e uma delas, que foi muito impactante, foi a vencedora do prêmio Nobel da Paz, que ela é uma mulher, né, que ela está presa, cumprindo uma sentença de 10 anos de prisão por protestar pelos direitos da mulher. Mas o mais interessante dessa reportagem foi que, assim, uns cineastas começaram a pensar em um documentário com as pessoas que estão sendo presas injustamente lá no Irã e Iraque, né, nos países que são aqueles países de mente mais fechada, os países de religião islã, que estão fechando a sociedade e oprimindo o povo. E um depoimento me chamou muita atenção, porque, gente, eles não estão presos dentro de uma cela, dentro de um presídio comum, não. Eles estão presos em solitárias. E das pessoas que passou por essa pena, ele estava dizendo que a sensação era de inexistência, né? Que vem já exatamente cair nessa palavra. Porque ele diz que quando você entra, as paredes te oprimem e você se vê numa situação de que como ninguém mais conseguisse te enxergar, onde é só você e aquelas paredes. E eu acredito que nesse momento é quando nós, seres humanos, somos confrontados com a deidade de Deus, com o poder de Deus. Porque Agar no deserto, ela se sentiu dessa forma. E foi lá que ela viu a manifestação do poder de Deus. Porque Deus olhou para Agar. Deus lembrou-se de Agar amorosamente. Agar foi uma mulher que conheceu a dor no coração de ter sido desprezada, né? Que ela foi enredada numa trama em que ela não tinha nada a ver, né? Porque por mais que ela fosse uma serva, uma pessoa de humilde, ela não estava lá vivendo a vidinha dela, ela poderia ter constituído a própria família dela, mas Sarai, contrariando a vontade de Deus, passando à frente de Deus, ela vai e faz isso. E é nesse momento em que Agar vai sentir a pior dor que um ser humano pode sentir, a dor da invisibilidade. É aquela dor em que você imagina que ninguém te ama, ninguém te vê, em que você não tem nenhum lugar para você correr, você não tem ninguém que possa te ajudar no momento da tua dor, da tua necessidade. Mas nesse momento, Deus viu a Agar. Naquele lugar deserto, ela viu que ela não estava
sozinha. O anjo do Senhor foi lá, visitou-a, encorajou-a e lançou uma promessa sobre a vida de Agar. Mas também o anjo do Senhor deu a ela um ensinamento, deu a ela um direcionamento de como ela deveria agir a partir daquele momento. E aí, nesse momento eu quero falar com você que muitas das situações em que nós estamos passando, somos nós que nos colocamos. Nesse caso específico, Agar inicialmente não tinha culpa, porque Sarai armou toda a confusão. Mas Agar tomou para si como soberba o fato de ter engravidado, e a partir daí todas as coisas ruins começaram a acontecer. E aí é quando eu quero dizer para você que muitas vezes eu e você nos colocamos nesse lugar de invisibilidade, nesse lugar de solidão, nesse lugar de opressão, porque nós nos esquecemos de que nós não somos melhores do que ninguém, que nós não podemos humilhar a ninguém, que nós não podemos esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós estamos vivendo hoje uma situação no mundo como um todo em que existem as políticas individualistas, em que cada governante de um país ou de um determinado credo estão se colocando como sendo deuses que detêm todo o poder. Ei, escute, Deus está vendo. Deus está vendo o que está acontecendo. Você não está só. Eu fico imaginando a situação daquelas pessoas que foram mortas, que foram sequestradas, que essas sim vão para esse lugar de invisibilidade, porque elas serão lançadas em prisões, elas serão humilhadas, elas vão sofrer toda sorte de humilhação e dor. Mas, sabe, a coisa mais importante que nós temos que entender é que o Senhor nos vê todo o tempo. O nosso Pai Celestial, Ele ouve a nossa dor, Ele enxerga cada lágrima que derramamos. Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Essa é a diferença. Nós podemos sim passar por situações de invisibilidade, de opressão, de sofrimento, de solidão, mas nós temos que nos lembrar que Deus é aquele que nos vê. Hoje, ao abrir o site de notícias, estava lá bem claro a primeira notícia: uma família, linda família, marido, mulher e 3 crianças pequenas, que eles foram assassinados por serem judeus. Gente, nós já ouvimos essa história. Nós já ouvimos essa história quando da guerra que Hitler deflagrou contra a humanidade. Olha, quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram esquecidas em prisões. E você acha que Deus não está vendo? E eu quero te dizer, Deus está vendo tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos nos apegar a essa promessa com alegria e segurança, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas das nossas vidas. Ele quer cuidar tanto de mim quanto de você, dos meus filhos, dos seus filhos, de todos aqueles que se permitem ser cuidados por Ele. Permita que Deus instaure e enraize aquilo que é a verdade no seu coração hoje. Nós podemos ter certeza absoluta de que mesmo que nós estejamos passando por um deserto árido, por um tempo, temos um Deus que nos enxerga, porque Deus é aquele que tudo vê. Não se esqueça disso, guarde no seu coração essa palavra. Não importa qual seja a dor, qual seja a opressão, qual seja o deserto em que você esteja passando ou que você esteja, Deus está vendo tudo, certo? E Ele tem o controle de todas as coisas. Você possa guardar essa palavra no seu coração. Amém? Deixe seu like,
compartilhe. Deus abençoe vocês.